Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, depende da hora que vocês estão assistindo. Meu nome é Osmar e eu vim aqui apresentar para vocês a resolução do trabalho 9 de programação procedimental. O trabalho é o onde está o mármore e eu vou descrever aqui para vocês. Bom, primeiro eu vou falar sobre as penalidades. Bom, o trabalho deverá ser entregue comentado e com indentação correta, penalidade de 10%. Você deve resolver o problema utilizando a busca binária, penalidade 100%. Então é obrigatório o uso da busca binária. Você deve alocar dinamicamente e desalocar. Você só pode utilizar um dos algoritmos de ordenação vistos em aula. Qualquer dúvida, envie um e-mail para o professor. Bom, a gente teve algumas possibilidades de algoritmos de ordenação, então vocês podem escolher qualquer um deles. Aí vai da facilidade de cada um utilizar cada uma das funções. Você não pode utilizar as funções QSort e BSearch ou qualquer outra função pronta de busca e ordenação. A penalidade também é 100%, ou seja, proibido. Você não deve utilizar variáveis globais. Ok. Bom, eu desenvolvi um passo a passo aqui que é o que precisaria ser feito para resolver o trabalho de forma sucinta. Bom, o primeiro passo seria receber os inteiros n e q, que são relativos ao número de mármores e à quantidade de pesquisas que vão ser feitas. Aí depois disso vem o passo 2, que seria alocar o vetor de mármores. 3, receber os valores dos mármores, coisa simples. 4, organizar o vetor de mármores. Aqui a gente pode escolher um daqueles algoritmos de ordenação que o professor mostrou em aula. Qualquer um deles. Daqui a pouco eu mostro qual eu utilizei. Bom, quinto passo, pesquisar os mármores pelo algoritmo de busca binária. O algoritmo de busca binária em si, ele vai retornar uma posição que o valor pode estar alocado. Mas como a gente pode ter valores de mármores repetidos, então é necessário fazer uma pequena modificação para que retorne o valor correto, que seria a primeira ocorrência daquele dígito pesquisado. Bom, passando da busca, a gente mostra o resultado. Aí repete o passo 5 e 6, 5 e 6, dependendo do valor de Q, que é quantas pesquisas a gente vai fazer. E depois retorna aqui para o passo 7, que vai ser liberar o vetor alocado e finalizar o programa. Aqui tem alguns includes que eu utilizei, stdio e stdlib. Os cabeçalhos das funções, que eu usei a insertion sort v2 e a busca binária. Está da mesma forma que o professor mostrou em aula, para não confundir vocês. E aqui já vem a função principal. Aqui eu declarei algumas variáveis que são relativas ao número de mármores, número de pesquisas. Aqui um contador i. A chave, que vai ser o que eu vou utilizar para realizar as pesquisas da busca binária. E o endereço, que vai ser o endereço de retorno, que seria a posição do mármore. E aqui eu aloquei um vetor de inteiros a, que eu vou utilizar para fazer a alocação dinâmica do vetor. Bom, aqui a gente faz o passo 1, utiliza um scanf comum, recebe os dois inteiros, n e q. Aí já passa para o passo 2, que seria alocar dinamicamente o vetor de mármores, com n posições, devido ao número n de mármores, um tamanho de int para cada um. Aí eu recebo esses valores e aloco no vetor. Uso um for normal, um laço de repetição, de 0 até n-1, que vai recebendo os valores e colocando nas posições do vetor. Aí aqui eu já passo para o passo 4, que é chamar a função insertion sort. Utilizo como parâmetros o vetor a ser ordenado e o número de valores a ser ordenado. Vou passar aqui para baixo para mostrar para vocês. Bem simplesinho, da mesma forma que o professor deixou disponibilizado. Você tem alguns contadores aqui e um valor inteiro que é referente ao valor atual que a gente está ordenando, que a gente vai reinserir no vetor.
Bom, para igual a 1 até n, que é o suficiente para ele realizar n-1 operações para verificar todos os valores do vetor, ele vai fazer o seguinte: ele vai salvar o valor da posição atual, que no caso seria i, na variável inteira t, e vai repassando para todos os valores do vetor maiores que zeros e com valor maior do que t, ele vai passar o valor para frente, ou seja, ele vai passar o valor da posição j-1 para j, até que, quando satisfazer essas duas condições, vai ocorrer que a posição que vai restar vai ser a posição em que o valor t ficará ordenado. Ele vai refazendo isso para reinserir todas as posições de forma a organizar o vetor. Bom, com isso a gente já tem um vetor organizado. A gente volta para cá. Aqui eu tenho uma função para debug. Quem quiser dar uma olhada no código depois, eu vou deixar disponibilizado um link na descrição do vídeo, que vocês podem utilizar esse debug aqui para printar como que está a disposição do vetor antes e depois da ordenação. Isso aí fica a cargo de quem quiser olhar. Aqui a gente passa para o passo 5 e 6, que seriam os passos de pesquisar os mármores pelo algoritmo de busca binária e mostrar o resultado. Aqui eu tenho um laço de repetição para fazer as Q-buscas. Para cada busca ele vai repetir esse pedaço de código. Ele vai receber o valor da chave, que é o número a ser pesquisado, e vai realizar a busca binária, retornando o valor desse endereço nessa variável end, e depois ele vai determinar. Se encontrou, ele vai mostrar que o número pesquisado, que é a chave, foi encontrado em tal posição, que é relativa ao endereço do vetor mais 1. Porque o vetor é contado de 0 até n-1, mas a posição que a gente está considerando é de 1 até n. Ok. Então, vou mostrar para vocês qual é a modificação que eu fiz aqui na busca binária. Bom, as variáveis de entrada da função da busca binária são a, que é o vetor, 0, que é o valor, a posição inicial, n-1, que seria a posição final, e a chave, que é o valor que eu pretendo encontrar. Vamos lá. Bom, aqui no início eu utilizei a função busca binária recursiva. Aqui embaixo vocês podem ver que eu como é que eu posso dizer? Eu chamo novamente a função busca binária até ele encontrar o valor, ou quando ele chegar nessa condição aqui, ele vai retornar -1. Vamos lá. Declaro um inteiro m, sendo o m o valor médio do vetor, que seria a média de posições, que vai pegar o valor inicial mais o valor final dividido por 2. Bom, e se L for maior do que R, determina que o início é maior que o fim. Então não está ordenado, ou já chegamos numa posição que não é mais possível a gente fazer essa busca. Ou não está ordenado, então ele retorna -1. Retorna -1 porque a gente não encontrou o valor. Não tem mais como ser feito esse cálculo. Então, se o valor encontrado na posição média for igual à chave pesquisada, aqui que está a modificação. O algoritmo normal, o que o professor disponibilizou, ele já retornaria o valor do endereço em que é encontrado o valor da chave. Aqui foi necessário realizar essa pequena modificação para, caso você tenha valores iguais, tipo, você tem um vetor com 5 valores e todos eles são iguais, tipo 1, 1, 1, 1, 1. Quando a busca binária é feita, ele vai encontrar
o valor médio, mas não necessariamente aquele valor médio vai ser a primeira ocorrência daquele valor pesquisado, daquela chave. Então você tem que retornar. Enquanto a posição daquele vetor for maior que zero e a posição anterior tiver o mesmo valor da chave, você retorna esse endereço, você retorna essa posição do vetor. De forma que, depois de percorrer esse laço, o valor de m vai ser a posição do vetor que vai ter a primeira ocorrência daquela chave. Isso é um passo muito importante para o restante do programa. Caso você não coloque essas duas linhas de código, provavelmente você vai ter um retorno errôneo. E ao fim você retorna o valor de m, que é o valor da posição do vetor. Esse valor, lembrando, é o valor que vai de 0 a n-1. Por isso a gente soma mais 1 na hora de mostrar o resultado. Aqui são os casos para caso não encontre o valor pesquisado na posição média. Então aqui a gente tem, se a chave pesquisada for maior do que os dados, for maior do que o valor encontrado, o valor médio, ele vai realizar a busca novamente, só que agora pesquisando nos valores acima do valor médio. Caso não seja esse o caso, se o valor médio encontrado nessa posição for na verdade menor que a chave, ele vai chamar novamente na recursão a função, só que vai pesquisar na primeira metade dos valores, antes do valor médio. E assim, consequentemente, até encontrar o valor ou não encontrar mais nenhuma posição. Bom, aqui já finalizou o programa. Aqui a gente já tem o algoritmo. Se ele encontrou, ele vai mostrar aqui. Se ele não encontrou, ele vai mostrar nesse printf. Vai refazer isso para as QBuscas e vai finalizar o programa, que é o passo 7, liberando o vetor alocado para a disposição dos mármores e return 0 para indicar que o programa foi finalizado com sucesso. Bom, eu vou rodar aqui o programa para vocês verem como funciona. Aqui o programa funciona de forma simples. Você coloca o programa, os valores que o professor disponibilizou, para um valor de n igual a 5 e q igual a 2. Aqui a gente tem a seguinte disposição de mármores: 1, 3, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 3, 1. A primeira pesquisa que a gente faz é 2. Ele mostra o resultado. 2 não encontrado. A segunda pesquisa é 3. E o 3 foi encontrado em 3, na posição 3 do vetor ordenado. Vou aproveitar que o vídeo vai ficar pequeno. Eu vou mostrar para vocês colocando esse debug para mostrar como que está o vetor antes de organizar e depois de organizar. Vou fazer rapidinho aqui. Vetor antes da ordenação e vetor após a ordenação. Só para mostrar como que fica o resultado. Os mesmos valores. 5, 2, 1, 3, 3, 3, 1. Vetor antes da ordenação. Aqui tem um pequeno bug porque eu coloquei acento, mas tanto faz.
A gente tem 1, 3, 3, 3, 1, da mesma forma de entrada. Após a ordenação, 1, 1, 3, 3, 3. A gente pesquisou 2. 2 após a ordenação, antes também não tem. Então 2 não é encontrado. E o 3 é encontrado em 3. Porque a gente tem o primeiro valor, 1. Segundo valor, 1. O terceiro valor, 3. Caso a gente não tivesse feito aquela modificação no código da busca binária, poderia ocorrer dele encontrar, não nesse caso, mas poderia ocorrer em outro caso, se a gente tivesse números iguais ou em outra disposição, dele encontrar esse número 3 nessa posição do meio e aqui, por exemplo, também fosse 3. Aí ele daria o resultado errado, mas com aquela busca sempre vai retornar a primeira ocorrência do valor. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado esse trabalho. Na minha opinião, foi um dos mais simples para se resolver até o momento. Então, espero que todos tenham feito tudo certinho. E é isso. Boa sorte para vocês no restante da disciplina. Tomara que todos consigam passar. Até mais. Qualquer coisa, estou à disposição todas as quintas-feiras, das 14 às 17 horas. Podem mandar e-mail, fica à vontade. Meu contato está disponível para vocês. Até mais.